Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estamos aqui, mais um episódio desse programa fantástico, Além da Meta. Histórias reais de pessoas que utilizaram vendas para transformar seus resultados, mudar suas empresas, mudar suas vidas. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, a guria que anda de pantufas no meu coração. Tenho orgulho de fazer parte dessa jornada comercial dessa empresa familiar. Ninguém mais, ninguém menos que Yara Emanuele, da Pizza Félix. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. E obrigado pelo convite, né? Que Uma legal. honra estar aqui. Sabe que eu te admiro, independente de andar de pantufas no seu coração. Mas admiro você como profissional. Que legal. Yara, olha, o bate-papo aqui que a gente vai ter hoje, eu acho que é muito válido para divulgar essa história que eu acho que todo mundo tinha que conhecer, que é a história da Pizza Félix. É algo assim que desde a primeira vez que a gente conversou, mesmo antes de te conhecer pessoalmente, eu já conhecia a história da pizzaria, né? Ou melhor, da Pizza Félix, a gente fez parte do mesmo grupo de empreendedores chamado Líderes do Brasil. E eu acho que as pessoas têm que saber como é que funciona esse nascimento de empresas assim, porque a maioria das empresas elas vêm com um propósito muito claro de lucro. Não que a Pizza Félix não tenha esse objetivo, mas dá para sentir que tem um algo a mais, né? Que tem um propósito ali, tem um carinho diferente. Enfim, tudo isso, inclusive, acaba sendo comprovado até na qualidade dos produtos, né? Sim. De onde que surge? Foi você que fundou? Como que começou Não. a história da Pizza Félix? Então, começou com a minha avó, na verdade, mas a princípio não era Pizzas Félix no começo, né? Ela casou muito nova, com uns 13 anos de idade, e aí tinha que trabalhar de alguma coisa, mas com filhos pequenos, etc. Ela aprendeu a fazer massa de pizza e pão, salgado e etc. com um padeiro que morava na rua dela. Legal. Isso uma vez eu já sabia mais ou menos da história, porque meu pai contava, né? Mas uma vez eu fui na casa dela e eu falei, me conta melhor essa história. Aí ela falou, né, que ele ensinou tudo mais, aí foi quando ela aprendeu a fazer essa massa, né, de salgados e pizzas e etc. E começou a ter várias cantinas de escola, várias. Isso que Em ano, mais ou Sobradinho. menos? Ai, eu não vou saber que ano, mas há muitos anos, há mais de 40 anos atrás, com Nossa, muito certeza. tempo então. Não, muito Mais de tempo. 40 anos. E aí ela começou a trabalhar nas cantinas de escola e como meus tios, né, os filhos dela, enfim, tinha que colocar para trabalhar, a primeira coisa que ia trabalhar era o quê? Nas cantinas de escola. Então ela cuidava de uma escola, aí um tio meu cuidava de outra, outro tio de outra, enfim. Todo mundo aprendeu a fazer salgado. E aí meu pai foi um deles, né, que aprendeu a fazer, inclusive a massa de pizza. E aí, quando eu tinha, sei lá, acho que meus 7 anos de idade, mais ou menos, isso em 2000, não, nem lembro, não vou fazer as contas, não. Não vai. Não vou fazer Ela as sabe, tá, contas, pessoal? não. Ela não quer delatar a idade aqui. Mas enfim, eu criança, aí ele começou a fazer essas massas de pizza e levava no trabalho, né, pra vender. Legal. Eram as caixinhas com as pizzas brotinho, do mesmo jeito que é hoje, assim, não com a mesma embalagem, enfim, mas era a mesma coisa. E aí ele levava pro trabalho. E aí, meus tios também continuaram com as cantinas e tal. E aí a primeira logo, inclusive, era o Gato Félix segurando a pizza. Que legal. Lembra desse desenho? Lembro, claro. E aí ele começou a fazer e levava no trabalho e o pessoal comprava. Só que quando foi na época da pandemia, aí minha mãe, Eugênio, por que você não volta a fazer as pizzas? O pessoal gostava e tal. Ele voltou a fazer batata. Quem comprava antes falou, o quê? Voltou a fazer, não é possível. Que legal, já tinha uma demanda reprimida? Já. Eu achei bem engraçado até, porque assim, né, o pessoal lembrava e, querendo ou não, tinha pizza disponível no mercado, se Sim. fosse, mas o pessoal, nossa, voltou a vender, caramba, vou querer comprar. E aí eu entrei, na verdade, eu e minha irmã entramos só para ajudá-lo, né? Aí minha irmã criou o Instagram, não, pai, vou te ajudar aqui. Eu, não, peraí que eu vou te ajudar na área financeira e gerenciar aqui, né? Mas ele começou assim, com um forno emprestado do meu tio, que ainda tinha uma cantina, e em casa, na bancada de casa. Nossa, então você entrou, tipo, meio que, vou ali Vou dar só uma força. ajudar, Caramba, que legal. Isso na pandemia. Na pandemia. Nossa, 2020. relativamente recente, né? É. Pro tanto que cresceu nos últimos anos, é muito recente. Cresceu bastante. Hoje a gente já tem uma fábrica dedicada, tem 2 funcionários lá com a gente.
Aí tem uma pessoa dedicada também só para fazer as entregas. Foi só evoluindo e tudo foi só reinvestimento. Porque a gente nunca... assim como muitos outros negócios, né? Sim. A gente nunca aportou, de fato, algum capital para ir crescendo, né? Ao longo do tempo. Até porque no nosso país, né, quem está iniciando e quem é pequeno empreendedor ou pequeno industrial só se fode, né? A verdade é essa, né? Quando os créditos mesmo, os FCOs da vida e tudo mais, para quem realmente precisa, é difícil o acesso, né? É difícil pra caramba. Eu tentei uma vez e, cara, o gerente foi lá na empresa, auditou tudo, contou até as cadeiras, parecia que eu tava, sei lá, acho que se eu tivesse pedido dinheiro pro agiota era mais simples. Eu tinha medo, sabe? Fiquei me sentindo coagido. É um absurdo isso, né? Tem que ser muito maluco para empreender. E aí você começou nessa, foi indo e tal, na pandemia. E quando que você sentiu assim? Porque hoje você, junto com a tua irmã, né? Com a Gabi, vocês são o rosto da Pizza Félix. Né? Principalmente você, eu acho que você levou mais ainda a marca para os grupos de network, para os eventos e tudo mais. Quando que você sentiu assim, que você falou assim, caramba, isso daqui, além de estar ajudando meu pai, pode virar o meu negócio, meu core business? Ai, eu não sei quando exatamente. Mas assim, lá em 2021, que eu vi crescendo e tal, e eu vi que tinha potencial, porque eu via que crescia a cada mês que passava, a demanda aumentava, né? E eu sempre gostei de empreender. Antes de ajudar meu pai, eu vendia semijoia, né? Eu e a minha prima. Olha só, A não sabia Carol disso, até, não. inclusive. A gente é uma Sério? marca de semijoia. Carol Gennari? Aham. Que legal. Gennari. Aí a gente vendia semijoia antes disso, né? Então, eu sempre gostei de empreender. E aí... enfim, quando eu fui vendo o potencial da Pizzas Félix, aí eu comecei não, peraí, tem que investir não sei o quê. Eu acho que foi muito natural, na verdade, assim. Foi pai, orgânico, foi indo. Foi indo. Pai, não dá pra ficar com esse freezer, vamos comprar outra. Pai, não dá pra usar essa mesa, vamos comprar outra. Aí gerenciava aqui e ali e tal, e foi crescendo. E aí, à medida que porque, querendo ou não, é no dia a dia que a gente vai vendo a necessidade das coisas, né? E aí, à medida que a gente ia, sei lá, exemplo, colocamos a pizza no iFood, opa, tem que ajustar a embalagem. Sim. Então, assim, à medida que a gente foi crescendo as coisas, eu fui vendo a necessidade de implementar alguma coisa melhor e aí eu ia atrás de algum curso. Então, eu sempre fui dessa de ver um monte de curso, um monte de livro, um monte de palestra, um monte de grupo de empreendedor. Eu sou a doida dos estudos. Isso é muito legal, cara. Olha só, ó, perceba, meu Deus, todo episódio eu repito isso aqui. A importância que é de se qualificar e de buscar informação para quando você está empreendendo. Muita gente começa na raça, isso é natural no Brasil. O brasileiro tem essa essência de ir para frente, de fazer do jeito que dá, enfim, de fazer do couro à correia. Mas o que muda o jogo, né, é o conhecimento técnico e teórico, né? Nossa, eu falo isso para os meninos na fábrica. Independente, assim, do tipo de função que eles tenham, mas eu falo para eles, gente, ó, tem coisa que só conhecimento vai levar, não tem jeito. Então, assim, o que vocês quiserem fazer de curso, de tal, vamos ver aqui como é que a gente pode ajudar, porque eu quero que vocês tragam conhecimento de fora para cá, assim, né, de mercado e etc. Então, assim, e até, inclusive... quando eu vendia semijoia, eu fui fazer um curso na internet mesmo, esses de YouTube, que 7 dias grátis, no final eles vendem um cursão lá. Mas eu fiz desses de gestão financeira e foi, assim, o essencial para ter fluído, porque se não tivesse sido isso, não teria crescido tanto que cresceu. Eu lembro que quando eu fui conversar com o Paulo, que é o meu contador até hoje, né? Paulo do Líderes. Até hoje. Aí ele falou, cara, tá muito ajeitadinho aqui suas contas e ainda bem que tá assim, porque senão não ia fluir, não. Então, sempre foi contas separadas, independente se a gente tava faturando, sei lá, R$500, era conta separada, sabe? Sim. Sempre, desde sempre inveja, assim. Que inveja. Até hoje, minha contabilidade, meu contador sofre.
Fica brigando lá. 10 anos já de empresa e o contador fala, Albert do céu. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pois é, agora fica de olho. Pois aí, ó, viu? Por isso que eu trago as pessoas mais inteligentes que eu para ser entrevistadas, que eu também aprendo aqui todo dia. É. Mas vamos lá, você falou que chegou daí para fazer principalmente a parte de gestão financeira, né? Então você já tinha uma base? Porque você é do TI. A tua base de formação é TI, né? TI. E aí, como é que você conseguiu... Enfim, você já estava estruturando isso, já estava pensando em trabalhar a parte financeira e empreender e usou a Pizza Félix meio como laboratório? Você já tinha essa experiência? Como é que foi anteriormente? Não, então, assim, como eu falei que eu sempre gostei de empreender, eu sempre me mexi com um monte de coisa. Então, assim, na quinta série, minha mãe comprava saco de pirulito, eu vendia na escola. Que legal. Aí a menina, 10 centavos, você faz por 5, não vai dar. Não vai dar. Minha margem é muito limitada. Aí, então, assim, eu sempre mexi com alguma coisa. Aí vendia din-din aqui, fazia não sei o que ali, semi-joia, não sei o que. Então, como eu sempre mexi com alguma coisa, eu via a necessidade de aprender mais sobre gestão financeira. Aí foi quando eu fui fazer o curso. Mas, assim, eu já estava... Como não era a minha renda, então eu, ao mesmo tempo, fui seguindo na linha de TI, né? Aí fiz a faculdade, comecei a trabalhar como desenvolvedor e tal. Mas, assim, foi muito em paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com TI, eu estava ali fazendo minhas, digamos assim, entre aspas, né? minhas gambiras para vender alguma coisa ou outra. Ixi, sempre peguei alguma coisa assim. Então, e olha só, pessoal, quando eu conheci ela me falava ainda que não se identificava com vendas. Desde criança, negociando, vendendo, participando. Eu falei, meu, você já é uma vendedora. E ela, não, mas eu não sei se eu sei vender. Eu lembro de falar isso mesmo. Imagina se não. Que show. E assim, eu senti que principalmente no ano de 2024, eu acho que foi uma virada de chave, né, na Pizza Félix. Foi quando vocês mudaram o brand todo, né? Mudaram a marca e tudo. O que aconteceu ali nessa época? Foi um aumento de faturamento? Foi fechar alguma parceria? Ou foi uma hora que vocês sentaram e falaram assim, ó, galera, agora vamos começar a jogar jogo de gente grande. Me conta um pouquinho dessa transição. Então, a gente já tinha já tinha feito esse processo de branding, né? Foi a primeira que teve. E aí foi muito aquele negócio de ingredientes foi, inclusive, frescos. Quando mudou a embalagem, tudo, né? Foi a primeira vez que a gente fez a embalagem a vácuo. Que aí teve as cores, eram mais claras, né? Era um vermelho puxado mais vibrante, um verde mais vibrante, amarelo também e tal. Só que eu achava que era uma cara muito não sei, assim, passava um ar um pouco infantil, assim, sabe? Uhum. Eu sentia isso. E aí, quando foi em 2024, foi quando eu notei assim, cara, não dá pra ficar dependendo só do B2C, porque varia muito, né? Assim, você tem que ficar ali, trabalho de formiguinha mesmo, indo atrás dos clientes, depender de tráfego pago e etc. Então, assim, o B2C dá margem, mas o B2B vai dar recorrência. Então, foi quando a gente começou a ir pro B2B. E nessa mesma época, eu estava procurando uma consultoria que fosse mais focada em alimentos. E aí, eu achei entrei lá de São Paulo, inclusive. Bem legal. Nossa, muito legal. Pode falar? Pode. A Locale. Eu acho ela sensacional. Depois assim, patrocina a gente aí, tá? Tem que patrocinar. Mas ela, assim, sensacional mesmo. Foi ela que... a Dom Luiz tá dentro dela, tem a Bold, várias marcas assim dentro da Locale. Muito legal. E aí uma das coisas que eles falam no varejo, a embalagem precisa falar por si, né? Uhum. Tipo, você não tá lá para fazer uma degustação, uma coisa, falar pro cliente, olha, tem esse benefício, etc. Não tem. A embalagem tem que se vender, né? Tem que vender se vender. A qualidade. E aí foi do que startou essa mudança, né? Porque eu falei assim, é engraçado que a nossa pizza é muito boa, e a cara que tinha antes falava com o público. E não era o público que a gente gostaria. Então, assim, para estar em alguns estabelecimentos, tinha que mudar a embalagem, tinha que mudar. E aí a gente fez todo o processo. As cores transmitem o que a gente quer transmitir, que é a exclusividade, que é falar sobre esse processo artesanal. Tem uma coisa muito legal, por exemplo, a gente não muda o forno para aquele forno turbo,
porque é o forno de pedra que garante esse legal, negócio do artesanal, a qualidade artesanal. Então, a gente não muda. Ele é mais lento em relação ao turbo, mas é o que garante o artesanal, né? Sim. Então, enfim, aí quando foi nessa mudança, foi justamente para falar com esse outro público que a gente gostaria de falar, que é um público mais classe A, B, é esse público que realmente compra a nossa pizza. Inclusive, a quem tá focado em qualidade, né? Quem tá focado em Porque qualidade. a gente percebe, eu até fiz uma vez um comparativo quando a gente estava fazendo alguns eventos juntos. Eu fiz um vídeo que peguei uma... Acho que eu te mandei esse vídeo, inclusive. Com certeza eu marquei. Eu peguei uma dessas pizzas chechelenta aí que a gente pega em qualquer distribuidora. Aquele plásticozinho todo... E peguei uma pizza Félix. Coloquei as duas na air fry. A diferença da massa, a diferença de textura, tudo. É muito claro, né? E assim, tem público para tudo, né? Então, essas outras também com certeza vai ter público para comprar. Mas não adianta a gente, por exemplo, querer ganhar no preço, porque isso não vai acontecer, sabe? Realmente é outro processo, o processo de embalagem é diferente. A embalagem a vácuo garante na textura, sabor, aroma por muito mais tempo. Eu já deixei 90 dias uma pizza congelada e abri, e a mesma coisa. Inclusive, eu deixei uma de portuguesa, que tem os vegetais, né? Só pra ver se perdia realmente a textura. Não perde, mesma coisa. Então, assim, é outra coisa. E por isso que veio, então, a mudança de embalagem, essa rebranding da marca, foi justamente para falar com outro público, para que dentro do estabelecimento a embalagem pudesse falar por nós, com o cliente, mostrar esse processo artesanal e tudo mais. Que legal. E valorizou. Que legal. E aí, eu vi que mudou muito, né? E como é que foi a questão da família em si? Porque eu já tive negócios em família. E eu sinto que vocês têm uma harmonia comercial, né? É isso daí. Fala a verdade, fala a verdade. Isso daí é para inglês ver, é da porta para fora, que dá tudo certo? Ou essa harmonia também flui no interior? Porque assim, eu já fui sócio de irmão, já fiz parceria e tudo mais. Rapaz, é difícil, não é fácil empreender em empresa familiar. Porque tem muito do... Ah, não, você é o irmão mais novo. No meu caso, eu sou o irmão mais novo. Não, você é o irmão mais novo, ouve a gente. Ou você é o irmão mais velho e você não tá ultrapassado. Tipo, tem sempre essas rusgas, vamos dizer assim. Como é que vocês administram do dia a dia? De duas, né? Ou une demais ou afasta todo mundo. Mas assim, no começo era mais briga. A gente brigava bastante no começo. Mas, pelo menos para nós, assim, o segredo da coisa é cada um sabe o que tem que fazer. Então, assim, é muito bem definido a tarefa de cada um. Inclusive, escrito. Assim, eu tento trazer muitos conceitos da TI para dentro da empresa que funcionam muito e eu trato como empresa. Assim, se a gente vai se reunir para falar alguma coisa de empresa, é dentro da loja. Dentro de casa a gente fala de comida, de coisa. Tem a gente não fala de empresa dentro de casa. Para não ficar aquela coisa de dar a entender que tá sempre falando de trabalho, sabe? Eu tenho essa dificuldade com a minha família até hoje. A gente sai, tá fazendo churrasco, começa a falar de groselha, baboseira, daqui a pouco vira papo de negócio. Acontece, assim, uma hora ou outra tá ali em casa e fala rapidinho. Mas geralmente são em horários... vamos falar sobre isso? Vamos. Aí a gente faz uma reunião, fala e tal. Pronto. Olha, aí vira e mexe assim durante o dia, claro, vai tirando uma dúvida ou outra, né? Já fiz não sei o quê, tu vai lá na loja, não vai, não sei o quê. Mas assim, e é muito bem definido, né? Essa questão dos cargos e funções de cada um. E aí tem uma coisa que eu uso, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar do Scrum. Não, né? O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil. É bem interessante, assim. E aí tem alguns ritos que você cumpre. E aí um deles... E tem várias, assim... Vários ensinamentos... Não ensinamentos. Mas várias coisas que pertencem ao Scrum. É um CRM? Não. O Scrum é uma metodologia. É uma metodologia. E aí utiliza-se isso para TI, para desenvolvimento de software. Porque antigamente demorava muito. Tipo assim, software que era para demorar 3 meses, demorava, sei lá, 3 anos. Então, hoje eles reduziram... Nossa, assim, o aumento é enorme, significativamente diferente. E aí eu uso isso. E aí uma das coisas que tem lá no Scrum não tem tipo assim, você não procura um culpado para as coisas. Então, geralmente, quando acontece um problema,
como é tudo muito bem definido, quem é responsável por aquilo já fala, ai, foi minha culpa, desculpa, a gente tá, mas é isso, não adianta procurar culpado, vamos resolver o problema e é isso. Então, acho que isso evita muitas brigas, sabe? Evita muitos desentendimentos. E até mesmo na loja, assim, com os meninos, eu falo, gente, não adianta ficar procurando culpado, vamos resolver aqui o problema e aí a gente melhora para uma próxima vez. Então, o máximo que a gente conseguir automatizar as coisas para não depender de algo humano, é melhor. Então, sempre que acontece um problema, a gente vai e resolve e depois tentar automatizar isso. Já ver o que vai fazer para melhorar, né? Que legal. É uma das coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que mesmo quando, no início, vocês sempre trataram a Pizza Félix como um grande negócio, né? Sempre buscando ferramentas, parcerias. Eu lembro que a primeira vez que você me procurou para ter uma consultoria comercial, estava bem no início, né? Uhum. E até eu comentei, eu falei, será que é o momento, né? Eu acho que você estava até fazendo uma transição entre uma cidade e outra, se eu não me engano. Uhum. E eu achei interessante isso. E quando que foi esse insight, assim, que você deu esse clique, que você falou, caramba, a gente precisa aprender a vender, a gente precisa desenvolver nosso comercial. Quando que a necessidade de vendas bateu na porta para que você começasse a tanto me procurar, como procurar... A gente já foi em treinamentos juntos de Flávio Augusto, Caio Carneiro e tudo mais. Eu vejo que você sempre está muito dedicada à venda, principalmente. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Foi necessidade? Foi uma visão de futuro de expansão? Como é que foi esse clique? Foi quando a gente começou a vender para B2B, né? Que aí é outra pegada. É outro negócio, você trata de forma diferente, a forma de vender é diferente. E aí tem alguns acordos, né, comerciais que são dessa área quando você vende B2B, que é diferente quando você vende para cliente final. Então, eu vi essa necessidade nesse momento, quando eu tinha que buscar, e eu tava assim, inexperiente, sem saber nem o que falar, sabe? Sim. Não sabia nem o que falar, então... Ter todo o cronograma, né? Foi legal participar desse início. E uma coisa interessante que como você chegou nessa venda de B2B assim meio inexperiente, eu já vou encaixar aqui uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, que é uma pergunta inusitada que eu tenho certeza que nunca te perguntaram e nem vão te perguntar em nenhum programa, que você teve alguma gafe comercial que você cometeu? Assim, tipo, você chegou assim e falou, caramba, eu perdi essa venda nessa cagada aqui. Nossa, teve umas interessantes, viu? Nós tivemos um aqui que ele chegou e falou que foi brincar assim, né? Que o cara tava cheio de placa de um time, assim, no escritório. E ele já tinha fechado o negócio e tudo mais, ia só conhecer o dono da empresa. E foi brincar assim, falar, você é de tal time? Pô, hein, você deve estar sofrendo que teu time caiu, né? E o cara era um dos dirigentes do time e cancelou o contrato todo, o negócio todo, milionário, por conta de uma piadinha que o cara fez no final. Ai, Teve algumas assim que a gente ouviu aqui, depois, vocês curtam aí, assistam os episódios, porque tem várias gafes interessantes aqui. Teve alguma assim que você olhou e falou bem assim, cara, aqui eu dei eu fiz uma cagadinha. Deixa eu ver. Ai, eu não sei se eu lembro alguma gafe, muito gafe, assim. Mas já teve uma vez que eu fui oferecer para uma pessoa e tava bem no início, assim, também, né? E aí quando as pessoas perguntam como que pode assar, eu sempre falo, né? O forno é fry, não é recomendado micro-ondas. Mas por quê? Só que eu não sabia por quê, né? O micro-ondas. Eu sabia que ficava borrachudo, mas assim, não sabia o porquê e tal. Aí, quando fui oferecer para uma pessoa, e ele perguntou, e aí, meus clientes, quando chegarem e tal, como é que eu falo? Aí eu falo, micro-ondas não, é recomendado o forno air fry. Aí ele, por que micro-ondas não? Eu, não, porque resseca, não tem jeito, não sei o que. Ele, não, mas tem sim, é só você colocar um copo de água e colocar, que aí ela não resseca, porque a água puxa... Então é isso. Você tá dizendo, não foi lá essas gafes todas, mas ficou assim um clima estranho assim, na hora. E eu tipo assim, você que fabrica e eu que tô te ensinando a assar. Foi um negócio desse. É uma boa gafe, cara. E eu assim, eu voltei pra casa, meu Deus, como é que eu não pesquisei isso? Por quê, né? Mas beleza. Boa. Nossa, eu já fiz tantas gafes, cara, tantas gafes comerciais, que eu vou precisar de um episódio inteiro só pra falar das minhas gafes aqui. Mas, enfim... teve uma gafe interessante que foi perfume, você acredita? Perfume. Eu tava com um perfume
que a menina que foi comprar junto comigo tava com um cara que tava meio... Não eram namorados ainda, mas estavam se paquerando. E eu negociando com o cara. E ela falou, nossa, que perfume gostoso esse teu, não sei o que e tal. Que perfume é esse? Daí eu falei, ela, o perfume do meu ex. O cara fechou a cara na hora. E eu nunca mais usei esse perfume, tá, pessoal? Vou até divulgar aqui o perfume, que eu fiquei com raiva, tá? Então, o One Million é perfume de ex, não use, tá? Teve uma época que era moda, né? Lembra? Uns 10, 20 anos atrás, todo mundo usava. É verdade. Hoje em dia, ninguém mais... Ó, não use, tá? É perfume Não, de ex. perfume de ex. Perdi uma venda por conta dessa merda desse perfume de ex aí. Voltou pra casa triste, né? Voltei pra casa e falei, nossa senhora, me ferrei. Ela ficou toda deslumbrada, assim, nossa, perfume meu ex. O cara só olhou pra mim, assim, cruzou os braços. Nada mais do que eu falei ali encaixou. Nada mais. Bloqueou. Perdi a venda pra sempre. Vamos lá. Como é que estão... Como é que é o teu filtro para você selecionar um ponto de revenda? Porque hoje você vende principalmente para pontos de revendas, né? Sendo eles um único ponto, você já aceita, ou tem que ser pessoas que têm várias conveniências? Como é que é hoje a tua seleção para os parceiros? O que é o teu filtro? Não, pode ser uma pessoa que tenha um ponto só. E aí eu principalmente filtro pelo tipo de estabelecimento. Então tem que ser ou um empório, ou um mercado desses autônomos, né, de condomínio. Ou esses mercadinhos menores de bairro, é o que hoje está na minha carteira e no nosso foco, né? Mas sim, tem muitos empresários, enfim, que tem um CD e aí vários pontos, vários condomínios, né? Com esses mercadinhos de condomínio. E aí, assim, por que eu filtrei dessa forma? Porque realmente tem pontos que você coloca, o dono do estabelecimento vai se frustrar, porque não é o público para o qual ele vai vender. A gente vai se frustrar, porque vai ficar naquela de fazendo degustação e não vai conseguir vender. E o principal benefício que é a embalagem. Se for um ponto que vende a laçada, acaba não explorando esse benefício, né? Então, por exemplo, a gente não pega mais cafeteria. A não ser que a pessoa tenha freezer lá e venda coisas congeladas e aí beleza, aí entra, sabe? É verdade, que tinha uma cafeteria que eu fui que eles assavam ali na hora, né? Verdade. Porque assim, não adianta vender pro ponto se o ponto não vende pro cliente, né? Sim. Aí ele se frustra e fala, nossa, o produto é uma bosta. Mas não. Então, a gente, enfim, tenta trabalhar o máximo de degustação, mas assim, sabendo que o ponto vai vender. E a Empório é disparado um dos melhores lugares, assim. Entendi. E aí você falou sobre degustação. Então você tem toda uma metodologia de incentivo e divulgação no teu cliente? Isso é interessante. Como é que funciona? Você, a partir do momento que ele fecha o contrato contigo para ser um ponto de distribuição, ele ganha uma quantidade de degustações? Como é que funciona isso? Uma degustação, né? Não é fixo, assim, tem X degustações. Mas a gente vai acompanhando as vendas do estabelecimento. Então, claro, até porque é importante para você que o estabelecimento venda, né? Isso, exato. Então, assim, colocamos, aí a gente dá ali um prazo de 1 a 2 semanas, mais ou menos, até os clientes dele conhecerem que tem o produto na loja. Aí a gente marca uma degustação. Aí, a não ser que seja mercadinho de condomínio, então, que eles já fazem a inauguração, né? Aí, nesse caso, a gente já faz assim que ele coloca. Mas os outros dá um prazo de 1 a 2 semanas. Aí a gente faz a degustação, leva as pizzas, assa na hora, leva a airfryer para o pessoal saber que dá para fazer na airfryer. E aí o pessoal vai experimentando, às vezes já compra até no dia mesmo, né? E aí, enfim, acompanhando as vendas, se a gente entender que deu uma baixada, vamos dar uma movimentada, aí a gente faz outra. Mas a princípio, uma é suficiente. E aí eu vejo, né, o crescimento das vendas no ponto. Assim, é bem... Sempre Legal. cresce, sempre Legal. cresce. E você já levou a sua mãe, seu pai ou a sua avó? Sua avó é viva? É viva. Você já levou ela para ver, assim, para ela ter aquela sensação do tipo, caramba, a minha receita tá dominando o Centro-Oeste, Brasília, porque, assim, em Brasília você tem muitos pontos já de distribuições, né? Então, assim, como é que é? Você já levou ela? Ela é bem idosinha, né? Então eu não consigo levar ela nas coisas assim. E como é que é o sentimento dela? Ela consegue ter essa percepção? Consegue. Aí sempre que eu vou lá, eu falo pra ela, sabia que não sei o quê. Aí eu vou e conto alguma novidade, né? Sabia que mostra os vídeos pra ela. Inclusive eu tô até querendo levar os meninos lá da produção pra ir conversar com ela, sabe? Assim, eu sempre tento deixar ela a par do que tá acontecendo. Mostro o vídeo, enfim. Quantos anos ela tem? Vezes que eu vou lá, né?
É 87, 90, uma coisa assim. Ah, mas ela Muito tá jovem ainda. Não, mas é que ela tá bem, assim, as pernas bem inchadas, sabe? Debilitada, entendi. É. A tua mãe, ela se emocionou. A gente fez um evento que ela tava, esteve, né? Eu lembro assim que ela sempre se emociona, né? Ela fica bem Sempre se feliz, né? emociona. Com o teu pai também, né? Teu pai É, também, né? mas ela se emociona mais. Sim. Ela fala assim, da primeira vez que a gente fez aquele evento, Uhum. aí ela falou, né, que olhava assim a Pizzas Félix como um McDonald's da vida, um Eu dia, lembro que ela conhecido por comentou todo algo mundo. assim. E é legal, né? É legal você ter empreender com essa visão de propósito e de legado, né? Porque, assim, hoje a Pizza Félix ela é maior do que a Yara, é maior do que a Gabi, é maior do que teu pai, do que a tua mãe. Tipo assim, já é o legado. Daqui a pouco, não vai demorar muito, na velocidade que vocês estão, não vai demorar muito para ser algo que tem vida própria. Já Uhum. tem, na verdade, né? Mas, assim, cada vez mais vai saindo do teu controle, né? É, e tem que ter muita resiliência mesmo. Tem que ter propósito, porque senão já tinha desistido, vou te falar, viu? Tem muito perrengue. O Muito ramo da alimentação é perrengue. foda, né? Nossa senhora, é a coisa que é regra que existe. Você, meu Deus, o que E eu muda faço? muito essa questão de ajuste tributário, ajuste fiscal, até como é que é? Não é de saneamento, não, é de... Como é que chama quando você tem que seguir as regras de... É, a gente se baseia na Anvisa, né? Nas Não regras da visa. Anvisa. Muda muito, porque isso daí é um terror, né, Então, pro Brasil. não é que muda, mas assim, vira e mexe, você descobre uma coisa que existe. Que, ai, tem que implementar isso. Sabe? Alguns detalhes, assim. Que mudou, assim, que eu lembro, foi a tabela nutricional mudou. Então, eu não sei se você vai lembrar, mas antes ela não tinha aquela faixinha do meio que é de 100 gramas. Ela Não lembro. aí mudou, assim, o jeito que é a tabela nutricional. E depois teve uma outra modificação que entrou aí isso você lembra, isso você sabe. Dos produtos que tem aquele alto açúcar Sim, adicionado. sim, sim, sim. Então, aí isso também foi depois, enfim, aí tem Daí que você sair tem que ir se alterando. adequando, Tem tem que que se se adequando. adequando. E Eles dão um assim, prazo, né? Mas mas tem que se mesmo assim, adequando. e ainda assim é custo, né? É custo, Acaba sendo porque custo. toda alteração tem um custo, né? Muda a embalagem, muda tudo. Qual que é hoje a grande dificuldade para quem tá, que vocês passaram assim, e quem tá pensando em empreender no ramo alimentício, que você fala assim, ó, isso aqui você tem que prestar atenção, você tem que focar, é a parte mais de equipe, é a questão de maquinário, é uma análise de mercado. O que que você acha que é o fundamental para quem tá querendo começar a empreender nesse meio? Análise de mercado, eu acho fundamental. Para não começar com um produto que, enfim, que você vai investir e vai chegar lá na frente não valeu a pena, sabe? Então, eu acho muito interessante. E vira e mexe, alguém pergunta, né? Ah, Yara, deixa eu te perguntar como é que vocês começaram e tal. E aí, assim, muitas pessoas acabam começando igual a gente na cozinha de casa, né? É, e aí, assim, que é totalmente fora dos padrões da Anvisa. Então, se a pessoa hoje quer começar, mas ela quer, em algum momento, começar a fornecer para o varejo, enfim, o B2B, aí é fundamental que ela tenha nesse planejamento, sair em algum momento para ir para um estabelecimento que esteja tudo adequado de acordo com as normas da Anvisa. Porque fazer evoluir as coisas dentro de casa para ir para o varejo, isso é inviável. Isso Entendi. não existe, essa possibilidade, sabe? Tem muita gente que acha, né? Não, vou começar aqui, daí eu começo a vender e tal. Não dá. Tem que já ter um planejamento claro, que nem vocês. Começaram relativamente pequenos, mas com a visão no futuro grande já, né? Pensando no mercado, né? Não no iniciozinho, ainda não tinha mais assim, depois acabou sendo esse o foco, né? E aí não tem, assim, se tem alguém que faz em casa e fornece para mercado, aí eu desconheço. Até onde Entendi. eu sei, precisa de tudo adequado. Eu me lembro quando a gente, porque assim, começou dentro de casa, aí depois a gente foi para um outro lugar, era uma cozinha separada, mas era dentro de casa, do mesmo lote ainda, né? Uhum. E aí eu chamei uma consultoria de alimentos para ver o que eu ia precisar adequar. Aí ela chegou, tô te falando que são muitos detalhes. Ela chegou assim, olhou e tal, olhou tudo. Essa é uma Ela, boa gafe. Yara, Essa é uma deixa eu boa te gafe. falar um negócio. É melhor você ver outro espaço do que você alterar esse daqui, porque senão você vai mexer em muita coisa. Muita coisa. Vai mexer com obra e tudo e não compensa. É melhor você Olha que olhar um outro legal isso, lugar. cara. Isso só a experiência do dia a dia que vai trazer, né? Não tem como você...
Não tem como. E aí, e outra coisa também, assim, para quem tá começando, né? Focar em saber como precificar. Porque, assim, tem... Acho que você já viu, né? Outras pessoas falando que quando alguém fala assim, ai, comprei um negócio de 50 e vende a 100, tenho 100% de lucro. Isso não existe. Não existe. Então, assim, Normalmente, quando saber tem 100% precificar de bem. lucro, não tem Não lucro. existe, né? Não existe essa possibilidade. E, então, assim, saber precificar bem para o negócio conseguir alavancar é essencial. Porque se você precificou errado, você vai ficar trabalhando. E às vezes tá precificado errado, você não tá recebendo o dinheiro que deveria receber. E é isso. E Comparar com quebra. outros produtos para também saber se está dentro da mesma margem, Sim, e outra né, coisa, do é muito esperado. detalhe, né? Muita coisinha de que ajusta. Ah, aumenta o preço do tomate. Nossa, já tem que mudar a precificação. Então vocês estão muito expostos ao mercado, né? É, a Diferente gente de não quem fica trabalha. variando muito, não. Assim, a gente tenta colocar uma média que dê para contemplar essa variação de valor, porque realmente muda muito. Muda muito. E não dá para, pelo menos assim, na minha experiência, você ficar mudando o valor para B2B, não dá, os caras reclamam Sim, não, é centavos, né? dessa Porque o cara variação. que está ali no empório, ele está trabalhando com margens muito baixas, tanto de É, bebida quanto de comida. Então, se você aumenta 5 centavos para ele, oh, meu Deus, pode ser uma alteração no faturamento, uma alteração dependendo geral. do volume, é. É, imagina. Claro que tem a alteração, né? Sim. Sempre, É, mas assim, natural, não porque o dá para ficar mercado, mudando né? de mês em mês, isso não. Sim. E a Yara que começou lá, um pouquinho na pandemia, vamos colocar assim, que estava lá empreendendo, é nítido o quanto você amadureceu comercialmente falando. E o que você percebe assim que você mudou de conceitos? Às vezes eu até falo valores, mas valores não mudam. Eu digo assim, de um conceito que você falou, nossa, esse daqui eu mudei porque eu vi que eu tive que evoluir nesse aspecto. Tem pessoas que falam assim, Albert, eu fiquei um pouco mais paciente, porque eu era um pouco impaciente com relação aos meus funcionários, às minhas metas. No meu caso, né, eu fiquei menos ansioso, porque eu botava muito gás, queria trabalhar muito, se desse para trabalhar 24 horas, eu trabalhava 24 horas, e eu vim descobrindo que não era aí que estava o sucesso. Então, assim, o que mudou da Yara que começou para a Yara de hoje? Que você diz assim, ó, isso aqui, Albert, eu ajustei e tem dado certo. Deixa eu ver. Pode ser no Nossa, pessoal tanta ou coisa. ou Eu mudei no tanta profissional. coisa. Mas, ó, assim, uma coisa para mim, muito importante para mim, é saber dividir bem o tempo das coisas, né? Então, assim, antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, aí não tinha tempo para ficar com a família, aí, enfim, você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quando vai ver, terminou a vida, fez o quê? Trabalhou. Então, assim, hoje eu tento separar muito bem. Se eu tô sentada, focada, eu tô sentada, focada e trabalhando. Mas se eu tô no momento meu de diversão, eu tô no momento meu de diversão. Eu nem penso tento não pensar no trabalho, nas coisas que tem para fazer, sabe? Então eu tento dividir muito essa questão de trabalho, vida, saúde. Isso foi até vendo muito os podcasts do Joel J. Ele fala muito disso, né? Uhum. De trabalho, família, não sei o que e tal. Isso é uma das coisas que eu mudei. A questão da paciência também. Porque tem que ser... Lidar com gente é difícil, né? Assim, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua peculiaridade. Então, assim, ainda mais quando, né? Aí quando passa a ter funcionário, aí sim que você tem que ter paciência para saber como falar, como lidar, para saber qual momento que você tem que ser Mais mais firme, rígido, né? mais firme, qual momento que você tem que ser mais flexível. É muito do feeling, assim. Mas Sim. isso eu amadureci muito nesse sentido, para evitar, né, discussões. E deixa eu ver. Acho que até na forma de falar, assim, hoje eu sou mais tranquila. Antes eu falava mais espalhafatosa. E eu senti assim que antes, quando eu te conheci, alguns anos atrás, você era um pouco mais ansiosa, assim, tipo, você agregava tudo muito ao tempo. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquele outro Querendo e dominar tal. o mundo. Eu achava interessante. Mas quando você falou sobre funcionários, é muito interessante porque equipes comerciais evoluíram muito no decorrer desses últimos anos, principalmente com relação a essa questão do bullying,
da forma, da tratativa das pessoas e tudo mais, porque eu fui criado, né, em equipes de vendedores raiz. Então, assim, cara, era um Não tem bullying. essa, né, Nossa, de delicadeza. era bem diferente, viu? Hoje, tem gente que fala assim, hoje a gente tá com muito milindre, né? Eu acho que assim, eu acho que sim, a gente realmente, as pessoas estão hipersensíveis, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque quando eu comecei, era exatamente o oposto, assim, tipo, da sensibilidade extrema de hoje era a brutalidade extrema de antes. Então, assim, a gente passava por dinâmicas, por exemplo, o comissionamento era pago na sexta-feira, né? E aí eles davam aqueles envelopes de banco, né, fechado com o comissionamento. E a gente fazia todo um ritual na sexta-feira para fazer o pagamento das comissões. E aí quem não vendia entregava o envelope vazio, daí o cara abria o envelope, não tinha nada, você vaiava, não sei o quê, jogava bolinha de papel e tudo, xingava, enfim, era um bullying frenético. Eu trabalhava numa escola de cursos profissionalizantes e a gente fazia umas dinâmicas de prospecção ativa de campanhas assim, para calçado, pro calçadão. Vamos supor assim, uma Praça do Relógio, para quem é de Brasília. E ficava todo mundo lá puxando cadastros e encaminhando também para fechar matrícula. E aí a gente tinha uma meta de cadastros, uma meta de matrícula. Quem batesse as metas, superasse as metas, ia almoçar no restaurante junto com os diretores. E quem não batesse a meta, esperava, ficava trabalhando lá e a gente trazia a marmitinha e comia na calçada. Imagina, né? A gente ficava, vai comer aqui e tal. Então, assim, se isso é hoje, Dá um nossa processo, senhora, dá tá? um processo. Vai parar no Fantástico, vai, nossa, não sei o quê, assédio moral e tudo mais. Então, assim, essa questão da paciência eu tive que trabalhar muito também, viu? Porque... Principalmente pessoas como nós, que somos mais práticos, né? Que não temos tanto milindre. Acho que você também, você deve ter que, ter que trabalhar isso daí em ti, né? Porque você não é muito da... Não, esse dia hoje só acontece história. Aconteceu uma situação lá na loja e aí um dos meninos tinha saído pra resolver. Tava na hora de almoço. Mas assim, tipo assim, a cliente ela busca o negócio e a gente geralmente avisa, né? Ó, a cliente vai buscar, o negócio tava horário e tal. Aí, isso que eu não sei, houve desencontro lá, não viram mensagem e tudo mais. Eu sei que um saiu pra resolver um negócio em casa e o outro foi resolver um negócio no banco. E aí, a cliente chegou, não tinha ninguém, aí deu um oi e tal, a gente resolveu o problema depois. Só que na hora, com aquele, né, o caos e Sim, tal, sim. tentando Calor resolver da o emoção. problema, aí eu, fulano, você tá onde e tal? Porque a cliente Não, é porque eu vi. Aí ele já preocupado, achando que, né? Aí ele vai dando satisfação de tudo. Não é porque eu tô aqui, porque eu vi matar um rato, olha o tamanho do rato, e filmou o rato e me mandou o rato. E eu não quero saber do rato, só quero resolver o problema. Aí voltou ele, não, porque, por favor, acredita em mim. Eu entendi, já. O problema não é esse, só pra avisar quando sair e tudo mais. Mas assim, na hora que o calor, aí fica ele nervoso, achando que a gente Sim, tá sim, cobrando e sim. tal. Aí Mas você vem tem que mostrou a cobrar foto mesmo, do pessoal. rato, meu Deus. O que que eu quero ver foto do rato, meu? Só esteja no lugar a hora que precisa E estar. aí, não, porque saiu, aí tava cliente de um lado, falando, que vocês não sei o quê, né? Enfim, mas resolvemos, né? Mas assim, até resolver a situação, você fica naquela, né? Aí um do lado falando do rato, o outro falando que saiu pra resolver o negócio no banco e não sei o quê. Você, meu Deus. Dia a dia É, de um empreendedor, né? Você vai equilibrando pratos. é. Vamos lá. 3 pilares aí da tua vida comercial que você não negocia. Que você fala assim, Albert, ó, isso aqui funciona. São 3 pilares que fazem com que você bata os teus resultados. O que você elenca como as três principais pilares mesmo que você investe assim, que você coloca na tua prioridade, e fala, ó, isso aqui eu tenho que botar foco para que os meus negócios deem certo. Ó, é, não, uma coisa pra mim, assim, que eu vejo assim, não adianta ficar esperando o cliente do B2B vir até você falando, eu preciso. Então, assim, sagrado, toda semana eu tenho a listinha lá de com quem que eu vou entrar em contato para poder fazer reposição. Se eu ficar esperando, não Prospecção vem. ativa, então. Prospecção completamente ativa. Toda semana tem que fazer. Segundo ponto, deixa eu ver, comercial, né, que você falou? Geral. Tá. O que você acha que é importante?
É muito importante. Que não sai do teu radar. Qualidade da entrega. A qualidade da entrega tem que ser sempre impecável. É uma coisa que a gente bate na tecla todos os dias, todos os dias. Qualidade da entrega que eu falo é assim, o pedido certinho, o faturado certinho, não ter atraso, sabe? Isso eu acho que vai minando a relação. Quando você vai começar, atrasa aqui, atrasa ali, manda o Esquece de pedido errado repor. ali. Isso vai minando a relação comercial. E deixa eu ver uma terceira coisa que é muito importante. Acho que no trato com os clientes, assim, independente de... Eu não gosto da frase de o cliente sempre tá certo, porque às vezes não é, mas acho que tem que sempre entender o lado. Então, assim, sempre falar da maneira como se deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu entender o que você está sentindo. Então, independente do que tiver acontecido, a gente sempre trata dessa maneira. Sim. O cliente. Isso é extremamente importante, porque eu acho que isso zela pela marca. Se um cliente sai insatisfeito, B2B ou B2C, independente. Seja Se qual ele for, a sai culpa tua ou insatisfeito, dele, é, se ele estiver insatisfeito, é um problema, né? é um problema. Porque aí, enfim, ele vai falar para um, para outro, e daqui a pouco, algo que você demorou anos, às vezes, para construir, né? Às vezes por uma besteirinha, alguém já ouviu uma história dessa marca aí. Então, a gente zela muito esses três, assim, qualidade do atendimento, como é o atendimento em si e a prospecção ativa. Tanto no B2B quanto no B2C. A gente não fica só dependendo de tráfego, não. Ótimo, isso é importante, né? Porque as pessoas acham às vezes que abrir um negócio, o meu produto ele é bom o suficiente para se vender. Não. Meu produto se vende sozinho. Quando eu ouço isso, dá 3 tipos de arrepio diferentes. Quando alguém fala assim, não, Albert, me ajuda aqui, mas assim, você não vai precisar fazer muita coisa não, porque meu produto se vende sozinho. Muita gente fala isso pra mim. Fala, então tá bom. Então, pode esperar que ele vai sair correndo e vai pular na prateleira do teu empório e o dinheiro vai cair na tua conta magicamente, né? A gente falou isso, inclusive, na reunião lá de final de ano, né? Aí, não lembro se foi eu que falei ou se minha irmã que falou. Falou, vamos sempre manter no radar que o nosso produto não é excepcional, que é o melhor do mundo, que independente podem vir vários feedbacks positivos e como a gente sempre recebe bons feedbacks, assim. Mas nunca achar que tá o suficiente. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Porque senão, né? Sobe a cabeça aqui, aí vai ficar nessa. Meu produto é maravilhoso. Não precisa, né? Vender. Feliz sempre. Satisfeito nunca, né? Conformado nunca. Show de bola. Então, vamos lá fechar. Deixa eu fechar isso daqui com uma pergunta pessoal, né? Para quem tá aí começando a empreender, ou quem já tá empreendendo e tá numa fase um pouco underground aí. Sempre tem algo que eu gosto de dividir do dia a dia prático, né? Então, assim, para você que é vendedor, a gente sempre fala muito aqui sobre a questão da importância de exercício físico, de leitura, de sentir-se bem, de estar com pessoas que estão no nível acima de ti. Então, sempre dá essas dicas práticas para você pensar assim, o que eu posso fazer a partir de amanhã para elevar o meu nível comercial ou para melhorar, né, o meu sentir como empreendedor. O que a Yara faz vamos colocar 3 pilares também no teu radar pessoal, que você fala assim, isso aqui, Albert, eu faço, claro, porque eu gosto, mas também com a consciência de que isso me gera mais resultado. Academia. Indispensável. Fundamental, né? Indispensável. Pra não ficar louco. Pra não ficar doida, Então, assim, eu sempre vou, porque mesmo sem querer... E motivação não existe mesmo, não. Assim, se ficar esperando sempre a motivação, não vai mesmo, não. Então, disciplina. Muita disciplina, porque... E ainda mais que, né, com 2 frentes ali, TI, fábrica e tal. Então, se não tiver disciplina, não dá certo. Não dá certo. Nossa, sério, eu acho que é o pilar mais, assim, o fundamental, disciplina. É fazer o que tem que ser feito, independente de esperar motivação, enfim. Então, disciplina, como as pessoas academia... negligenciam, né, o exercício físico, como elas negligenciam isso, não tem, assim, muito mais do que estética, muito mais do que até saúde, é o bem-estar mental também, né? Bem-estar mental, verdade. É bem-estar mental. E sobre mental também, o terceiro que eu acho é ler livros.
Ler livros? Não tem jeito, não tem atalho, Você é uma né? leitora Assim, voraz? voraz. Então fala 2 livros que mudaram o teu jogo. A Estratégia do Oceano Azul. Pra mim, eu Muito indico isso bom. de olhos fechados. Muito bom. Esse livro é sensacional. Sensacional. Pode falar só um detalhe Claro, dele? pode. Deve. Tem uma partezinha do livro que ele fala, porque a estratégia do Oceano Azul é você criar a sua demanda e não entrar na concorrência que tá todo mundo na mesma concorrência, né? E aí um exemplo que ele dá é o Cirque du Soleil, que eles criaram a demanda deles. Eles são o quê? Um circo, um teatro, um quê? Eles não concorrem com o público do circo. Não Sim. concorrem. E não concorrem com o público do teatro. É outra coisa. Sim. Eles criaram a demanda dele. Então, o livro te ensina a você criar a sua demanda para você não entrar no mesmo, né, no Oceano Vermelho, que é onde está todos os concorrentes. Esse é sensacional. E outro livro maravilhoso. Ai, tem tantos. Mas deixa eu ver. Vou indicar 3. O Scrum, que aprenda Scrum, aí tem uma sublegenda lá. Mas procurar Scrum com a capinha vermelha é maravilhoso. E deixa eu ver o terceiro livro. Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Isso é fantástico. Esse é fantástico. Isso é leitura obrigatória. Eu gosto muito de pegar livros de... Comece pelo Porquê também é legal. Sim, acho muito legal. Eu gosto muito de pegar livros também de histórias de outras pessoas que já passaram pelo processo, porque você vai se identificando em um monte de coisa, né? Autobiografias. Porque o empresário já é uma estrada solitária, né? Então, assim, quando você pega para ler a história de outras pessoas, de autobiografias, você começa a se identificar e falar, é isso, tô no caminho certo, então é isso. Não posso desistir, não. Exatamente. Até eu participei uma vez de um curso de vendas em São Paulo, que um dos exercícios era esse, era você buscar mais ou menos umas 10 biografias de pessoas que você achava importante e ler elas durante um mês, você ficar relendo elas, sabe? Tipo assim, pegava ali, Wikipédia mesmo, pessoal. Na época eu usava o Wikipédia, hoje tem chat GPT, tem um monte de coisa. Mas na época a gente usava o Wikipédia. Baixa lá o textinho dessa biografia, dessas pessoas que você admira, e vai lendo, e vai relendo, vai lendo, vai relendo, vai tirando ali, ticando alguns pontos que você acredita que podem ser interessantes para implementar no dia a dia. Muito legal. Na época, eu sempre vejo. Biografia é muito bom. Eu acho legal também. Que show de bola. E aí, como que a gente faz para ter... Primeiro, 2 perguntas. Eu, Albert, sou um consumidor final. Como que eu acesso a Pizza Félix? Como que eu saboreio, que eu tenho essa experiência gastronômica? E se eu sou hoje um ponto de distribuição, como que eu posso ter a Pizza Félix no meu estabelecimento? Então, como cliente final, a gente tem os pontos de venda, que estão espalhados por Brasília. Lá no nosso Instagram tem um dos destaques que tem os endereços dos pontos de venda. E outra opção é comparar pelo próprio site. Então, no próprio link da bio tem o nosso site, mas é facinho, pizzasfelix.com. Só entrar por lá, realizar o pedido. Inclusive, para o primeiro pedido tem um cupom, primeira compra, que dá 10% de desconto. Que legal. Olha aí. E a gente faz entrega em Brasília inteira. Então, realizando o pedido, entrega com até 2 dias, né? Geralmente é no dia seguinte, mas até 2 dias a gente coloca as entregas. E é isso, assim. E para quem é distribuidor, né? Querer quem quiser colocar no ponto de venda. Entrando em contato com a gente, tem um outro ponto de contato lá também, que a pessoa pode colocar, né? Quero ser um revendedor, e aí entra em contato direto comigo, que aí vem pro meu telefone comercial, né? Aí eu que entro em contato, avalio o ponto de venda, vejo se faz sentido para a pessoa e pra gente. Sim. Agenda uma conversa. Gosto de levar a pizza pra pessoa experimentar, pra ela saber o que ela tá colocando no ponto de venda aí, dela. Os malandris aí, pode ligar e falar, eu quero ser só pra comer pizza. Porque a gente trabalha com 2, né? Tanto a tradicional quanto a fit. Então, a fit é a nossa linha com ingredientes sem glúten, que é aveia, chia e farinha de arroz. Que legal. E a tradicional é a receita da minha avó. Pra ninguém ficar de fora, né? Tem pra todo mundo. Sim. E hoje em dia, fitness é o que... Talvez seja o que mais vende, não? Não é o que mais vende. Mas sai bem. Sai bem, né? Porque hoje em dia, todo mundo é fitness. Então, eu deixo em casa também pra comprar, se não deixar, ou pra comer, eu coloco sempre lá. Ótimo, e temos presente aí? Deixa eu ver. Um presente. Fiquei sabendo que tem presente aqui. Olha que chique.
Olha só. Pra você. Um vinho. Pessoal, vocês sabem, né, que eu tenho até o Queijos e Vinhos e Vendas, que inclusive nós já fizemos juntos, tá? Em parceria. A Yara e a Pizza Félix têm os Sabores e Negócios, né? Sim. Que é um evento também que é promovido ocasionalmente aqui em Brasília para divulgar algumas empresas. E uma agendinha pra você. Olha, que da Pizzas legal! Félix. Aí, ó. Muito que bonito! Bonitinha, Caramba, que né? Eu legal! gosto dessa menina que faz Bem, as bem agendas. caprichosa. Aham. Que show! Bom, e agora nós vamos comer pizza Félix. Vamos. Tomar vinho, né? Pizza Félix. E fazer Super negócio, combina. porque é assim que a gente evolui. Cara, que delícia de bate-papo, hein? E aí, você Obrigada. curtiu? Amei. Foi bem leve. Vamos ter que fazer mais vezes esse bate-papo cheio de pizza aqui, ó, pra gente degustar. É, justo. Cara, Verdade. obrigado, viu? Obrigada, Obrigado Robert, pelo mesmo, estamos convite. aqui. E você aí que curtiu esse bate-papo, eu vou te dar um conselho. Volta, rever essa história de sucesso, anota alguns pontos. Olha só, teve muita coisa produtiva aqui que você pode colocar no teu dia a dia para gerar mais vendas, para gerar mais motivação. Compartilha com aquele seu colega que é empreendedor, que é vendedor. Mostra para ele que tem pessoas dando certo aí, empreendendo, e vem conosco. Comenta, deixa teu comentário. Se for para xingar, xinga também, que o algoritmo aceita também. E nos vemos lá. Olha só. Lembrando então, tá? Por último, para não deixar passar, as redes sociais de novo, então, para essa câmera aqui, só para que você que tá pensando em conhecer a Pizza Félix, para você entender agora qual que é o atalho. Ó, nosso Instagram, pizzas.felix, não tem erro. E o nosso site, pizzasfelix.com, mas também tem no link da bio. Pode fazer o pedido direto pelo site. É isso aí. Ah, e eu vou falar o meu também. Eu sou Yara Félix, que é o meu comercial. É isso aí. A Vou Yara. colocar... Yara, quando é que, ó, vou até abrir aqui já um parênteses aqui. A Yara, eu tô tentando convencer ela a ter um produto de consultoria para quem quer investir no ramo alimentício, porque ela estuda muito, entende muito dessa parte técnica. Então comenta aqui se você quer esse produto aí, tá? Ela como consultora para ensinar você a sair da cozinha da tua casa, aí vender para as grandes redes de supermercado aí e distribuir o seu produto. Eita, que Já responsabilidade. Vamos ficar com essa bola aí para cima para ela voltar aqui falando desse novo produto. Nos vemos então no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência e é isso. Avante dispostos. Uhum. Fechou?